Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje vamos assistir um filme chamado Fist of Fury Soul. O filme começou com uma cena mostrando uma pilha de corpos sem alma que foram derrotados por alguém conhecido como o Demônio do Sangue Lu. Ele era conhecido por seu ódio contra os fracos, que considerava vidas frágeis e imprestáveis. Ele atacou uma escola de Kung Fu e derrotou muitos mestres até que, finalmente, o mestre de alto escalão chamado Wu Shankun apareceu para interromper sua ação bárbara. Uma batalha feroz e intensa entre eles era inevitável. A batalha ficou conhecida como a Batalha da Seita Jingu. Mestre Wu foi encurralado e forçado a usar um movimento arriscado chamado Golden Dragon Fist, que poderia atrapalhar a circulação sanguínea do inimigo. Infelizmente, Mestre Wu também foi danificado pelo movimento e caiu de joelhos. Foi quando seu filho, Liu Jing, se aproximou dele em lágrimas. Ele então imediatamente transferiu o poder restante do punho do dragão dourado para a mão direita do jovem Liu Jing e o derrubou do campo de batalha para salvar sua vida. Depois disso, Blood Demon Lu continuou seu ataque e, finalmente, acabou com todos os mestres da escola Jingu. Longa história curta. 14 anos após a batalha, em um restaurante, um grupo de pessoas da gangue do demônio de sangue conhecida como Seita Pena Negra veio arrogantemente ocupar a sala VIP. Ao mesmo tempo, a maioria das pessoas presentes ficou maravilhada com o jovem que conseguiu devorar décimos de tigelas de macarrão de uma só vez. Na sala VIP, houve uma reunião entre um enviado de confiança do demônio de sangue Lu e vários comerciantes que reclamaram do Pena Negra que continuava tomando conta de seu território. A reunião não foi tranquila e houve uma briga. Todos fugiram daquele lugar por suas vidas, menos o jovem que ficou perturbado com a luta. Mas mesmo assim, ele continuou comendo enquanto lutava contra cada um dos homens que se aproximavam dele com apenas uma das mãos. Em meio ao caos, uma das estátuas gigantes quebrou e caiu em direção a uma criança que foi imediatamente protegida por uma menina. Quando quase foram atingidos, todos ficaram surpresos porque o jovem, que não parava de comer, conseguiu segurar a estátua gigante com apenas um punho e devolvê-la ao seu lugar original. A gangue Black Feather o subestimou. O líder da gangue ordenou que todos os seus homens atacassem o jovem, mas todos foram derrotados facilmente, mesmo embora ele tenha usado apenas um pouco de seu poder. Depois de derrotar a gangue Black Feather, a garota agradeceu e disse a ele o lugar onde ela estudava que acabou sendo uma escola de Kung Fu. O jovem também se apresentou e descobriu-se que o jovem é Liu Jing, também conhecido como filho de Wu Shankun, que herdou o poder do punho do dragão dourado. A garota que veio com a amiga também se apresentou. Os dois eram alunos da escola Ojia Kung Fu chamados Wu Min e Xiao Sa. Liu Jing sentiu que nunca tinha estado em Ojia antes. Portanto, ele pediu para ser levado para lá. Depois que ele chegou, em vez de fazer uma boa visita, ele imediatamente desafiou toda a escola. Liu Jing desafiou arrogantemente o velho na frente dele, que acabou por ser um mestre de Kung Fu chamado Mestre Ho. Liu Jing disse que venceu todas as escolas de Kung Fu pelas quais passou. Ele imediatamente atacou primeiro. Enquanto isso, Wu Min e Xiao Sa estavam assistindo a luta de longe. A defesa do Mestre Ho era forte demais para Liu Jing. Ele começou a usar seus movimentos comprimindo muitas folhas com a aura de dragão dourado que as prendia em uma esfera e então a jogou em direção ao Mestre Ho. Mas o Mestre Ho frustrou facilmente os movimentos de Liu Jing e o mandou voando para fora do portão e o trancou do lado de fora. Liu Jing implorou para entrar enquanto batia no portão, mas sem sucesso. Enquanto isso, em um lugar diferente, o enviado de confiança do Pluma Negra com suas tropas enfrentou o demônio de Sangue Lu e relatou o fracasso de sua missão porque foi derrotado por um jovem. Ele foi repentinamente atacado pela elite Black Feather e devorado vivo. Ao ouvir isso, o demônio de Sangue Lu suspeitou que o jovem era o herdeiro do poder de Wu Shankun, que ele terminou há 14 anos. Ele então ordenou que seus homens rastreassem o paradeiro do jovem para que ele pudesse acabar com todos os descendentes de Wu Shankun. De volta a Liu Jing, que na manhã seguinte voltou para Ojia. Ele forçou o Mestre Ho a aceitá-lo como seu discípulo. Mestre Ho então perguntou sobre sua motivação. Liu Jing respondeu que ficou órfão de criminosos e queria proteger as pessoas e sua família depois que se tornasse mais forte. Depois de ouvir tudo isso, finalmente, Liu Jing foi convidado a entrar no campo de treinamento para ver as atividades de treinamento em Ojia. No final, Liu Jing foi levado para uma sala especial onde sua habilidade de Kung Fu foi testada.
A luta foi travada com armas seguras porque foi apenas um teste. Infelizmente, no meio da luta, Liu Jing de repente relembrou a batalha 14 anos atrás que custou a vida de seus pais até que finalmente, sem perceber, Liu Jing lutou seriamente atacando os pontos vitais e quando ele estava prestes a fazer seu derradeiro ouro movimento do punho do dragão, que ele ainda não havia treinado, Mestre Ho veio para impedi-lo. No final, Mestre Ho decidiu não aceitá-lo como seu discípulo porque sentiu uma aura assassina muito dominante nos punhos de Liu Jing. Mestre Ho temia que, se fosse treinado, usaria seu poder para ferir humanos. Liu Jing ficou desapontado depois de ouvir isso e saiu imediatamente de lá. Liu Jing foi à cidade para acalmar sua raiva. No meio da multidão, Wu Min, a garota que acabou por ser filha do Mestre Ho, deu a ele um lenço com o nome da escola escrito nele, mas de repente ele sentiu algo muito estranho quando a multidão desapareceu de repente. Alguém então apareceu e o cumprimentou. O homem era o braço direito do demônio de Sangue Lu, cujo nome era Tang Baibai. Liu Jing ficou chocado quando Tang Baibai de repente mostrou o lenço que Liu Jing estava segurando um momento atrás em sua mão. Sentindo-se irritado, Liu Jing atacou Tang Baibai, mas a diferença entre suas forças era clara. Liu Jing foi facilmente derrotado por Tang Baibai. Ele então convidou Liu Jing para ser seu discípulo e Liu Jing aceitou alegremente o convite. Finalmente, ele conseguiu encontrar um mestre que achava forte o suficiente, mesmo sem saber que o homem à sua frente era um cara mau que o estava mirando. Depois de chegar em um lugar desconhecido, Liu Jing foi imediatamente atacado pelo próprio Blood Demon Lu. Liu Jing finalmente percebeu que o verdadeiro propósito do demônio de Sangue Lu era sugar toda a energia de seu corpo, o que seria o antídoto para o movimento de Wu Shankon naquela época, que ainda afetava seu corpo. Felizmente, Liu Jing, com sua força restante, ainda conseguiu escapar, mas, infelizmente, o lenço com o nome da escola Ogia caiu na frente do demônio de Sangue Lu. No meio de sua fuga, ele ficou sem energia e desmaiou. Felizmente, ele foi salvo por Umi e levado de volta para Ogia, mas infelizmente, não demorou muito para que uma tropa de elite do demônio de Sangue Lu chegasse a Ogia e atacasse Umi e Xiao Sa. Ambos pareciam sobrecarregados para evitar a arma mortal devoradora de homens da elite até que, finalmente, Liu Jing veio para ajudar. No meio da luta, outra tropa de elite de Blood Demon Lu, uma ninja feminina, apareceu de repente. Mestre Ho, que os observava desde o início da luta, veio ajudar e, naquele momento, os outros mestres disseram a Liu Jing para observar a luta se ele quisesse aprender Kung Fu. As coisas ainda não estavam resolvidas. Enquanto o vento soprava estranhamente, o próprio demônio de Sangue Lu apareceu com seu braço direito, Tang Baibai. Mestre Ho ordenou que todos saíssem e se deixou com seus 3 mestres de confiança. Tang Baibai estava prestes a lutar contra eles, mas o demônio de Sangue Lu o deteve porque ele queria se aquecer com a luta. Os mestres pensaram que haviam conseguido derrotar o demônio de Sangue Lu, mas descobriu-se que ele se levantou mais uma vez com outro poder que imediatamente deixou os 4 mestres de Kung Fu indefesos. Quando a situação era crítica, Liu Jing apareceu de repente e estava desesperado para lutar contra o demônio de Sangue Lu, mas foi derrotado em um instante até ser espancado. Liu Jing deitou-se indefeso, mas de repente lembrou-se do rosto de seu pai que o fez ficar de pé apesar de todos os ferimentos. Ele finalmente lembrou que o rosto à sua frente era o que tirou a vida de seu pai. Ele tentou todas as suas forças para revidar, mas infelizmente, seu corpo não foi capaz de suportar grande força até que ele ficou enfraquecido e o demônio de Sangue Lu começou a agarrar seu pescoço para sugar sua força. No momento crítico, Xiao Sa e Umi vieram ajudar, até que, finalmente, Mestre Ho se sacrificou para ganhar algum tempo e insistiu em dizer aos outros para fugir. Para encurtar a história, eles conseguiram escapar para um templo para tratar os ferimentos graves de Liu Jing. Naquela época, um dos professores percebeu que no corpo de Liu Jing outro poder ainda não estava totalmente acessível ao próprio Liu Jing. O peito de Liu Jing bateu forte e finalmente, Wu Min usou sua habilidade de acupuntura para abrir todos os pontos de energia no corpo de Liu Jing. Enquanto isso, as tropas do demônio de Sangue Lu conseguem rastrear e encontrar seu paradeiro, mas em pouco tempo, todos eles foram derrotados facilmente por Liu Jing, que estava de volta à forma com sua força máxima. Todo seu corpo estava cheio de uma aura do dragão dourado, que de acordo com os mestres havia cedido a força do Kung Fu humano normal.
A batalha final entre o demônio de Sangue Lu e Liu Jing foi intensa e, no final, o demônio de Sangue Lu só pôde mentir impotente quando encontrou a morte. No final, a notícia da derrota do demônio de Sangue Lu se espalhou pela cidade. Para você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo, e com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando. Assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima.